Bem-vindo ao Leadercast, um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje eu converso com Simone Mosilli, uma empreendedora da área de comunicação que descobre a vocação do voluntariado, vive a mesma agonia das pessoas que ajudava e dá um novo rumo para a sua vida. Outra daquelas histórias de superação, força e vontade de viver é inspiradora. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu e nem meu convidado imaginamos. É por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também, você entendeu, hein? Isto aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, mas um por semana. Para assinar, acesse o cafebrasilpremium.com.br. Muito bem, mais um Leadercast, esse aqui com uma indicação daquelas que eu gosto, porque quem indicou foi um ouvinte, né? Foi o Wilson Sobrinho. Cara, você tem que falar com ela uma hora dessa. Eu falei, bom, manda ver, se vem indicado com esse ânimo aí, eu quero mais ouvir, né? E fiz aquela minha tarefa de casa, antes de trazer a entrevistada, que foi não procurar nada sobre ela, ótimo. Não aprender nada sobre ela, não ter a menor ideia do que se trata, né? Mas como veio muito bem recomendado, nós vamos ver o que vai rolar daqui. Você já ouve o Leadercast, sabe que são 3 perguntas fundamentais no começo do programa, que são: eu quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz. Obrigada, Wilson, primeiro. Eu sou a Simone Mosilli, eu tenho 40 anos e eu faço tecnologia de informação para crianças com câncer. Tecnologia de informação para crianças com câncer. Isso. Você tem 40 anos? Tenho 40 anos. Que coisa impressionante, cara. Tô jovem ou tô... Não, você tá muito jovem. Você... foi a quimioterapia. Não, ela vem aqui toda arrumadinha, de tênisinho, jeans rasgadinho, no show. Eu olho e falo, pô, ela deve ter uns seus 30 e alguma coisinha, né? E nós estamos mudando, o ser humano está mudando muito, sabe? Uma senhora de 40 anos, 30 anos atrás, era uma senhora. Sim. Né? Hoje é uma garota, mas... Eu vim de moto, tá? Por isso que eu não vim de salto, nem de saia. Bom. E eu acho que, mesmo se eu tivesse vestido, acho que talvez a juventude, acho que é muito mais uma maneira de agir, né? Porque às vezes eu tenho uns amigos de 30 anos que parece que já estão 50. Bem, né? Exato. É o mindset, é o teu mindset. Você nasceu onde, Simone? São Paulo. Aqui paulista mesmo? Sim. Tem irmãos? Uma irmã. Uma irmã. O que seu pai e sua mãe faziam ou fazem da vida? Meu pai é engenheiro, ainda faz consultoria, nesse momento está aí numas obras, subindo e descendo escada. Minha mãe é dona de casa, mas ajuda com trabalhos voluntários hoje, ligados a eu não sei que horas eu posso começar a falar do que a gente tem. Pô, eu vou cutucando você, a gente vai falar. Primeiro eu vou sondar você um pouquinho, né? O que a Simone queria ser quando crescesse? Eu queria trabalhar com a Disney, eu queria fazer desenho, eu queria estar num estúdio de animação e engraçado que eu consegui isso com 20 e poucos anos, 23 anos, que eu abri uma produtora e o primeiro cliente que a gente pegou foi a Disney. Aí, vamos chegar lá. Mas desde criancinha, então, você queria trabalhar, queria fazer desenho animado, é isso aí? E foi estudar para isso? Estudei, fiz desenho, fiz... pode falar o nome dos lugares? Pode? À vontade. Pode falar palavrão, nome de você quiser. Então ótimo. Fiz... junto com a escola, eu fiz Escola Pan-Americana de Arte, que acho que hoje só chama Escola Pan-Americana, e aprendi bastante desenho, mas assim, eu fazia bastante coisa, primos, parentes, preciso de cartão de aniversário, preciso de cartão de visita, festa, essas coisas que hoje em dia a gente que já fica mais profissional até odeia, porque já sabe ver aquele site e falar, aposto que foi o sobrinho de alguém. Então, sim. Eu era essa sobrinha. Sim, era você. Era eu. E você foi estudar então e você cursou, você tirou um diploma de quê? Então, depois eu fiz faculdade, fiz publicidade e fazia bicos de ilustração, fazia
Fui trabalhar como estagiária numa agência de publicidade que estava abrindo em São Paulo, a Nel Gama. A mãe das minhas amigas foi uma das fundadoras que organizou junto à agência. E ela falou um dia, Cia, tem um emprego lá, mas é para atender telefone, para fazer tudo. Eu falei, para mim serve. Daí fui, estava 1 ano lá, e daí metade do período eu atendi o telefone, ficava limpando as coisas, outra metade eu comecei a estagiar na criação. E um dia ela falou assim, vamos ao cinema, e eu falei, não consigo, Lu, tô cansada. E daí nessa noite que ela foi ao cinema, ela morreu, porque o Matheus entrou atirando, metralhando no cinema, e ela era uma das pessoas que tava lá. Caceta! Com o pessoal da agência. E além de ser a minha chefe, era mãe das minhas 3 melhores amigas, então eu fiquei super mal, eu não consegui voltar a trabalhar na agência, eu fiquei com pânico, depressão, um monte de coisa, não consegui. Que ano foi isso mesmo? Foi 90 e fez 20 anos, né? Fez 20 anos? Fez 20 anos. Foi Morumbi Shopping, né? Foi Morumbi Shopping. Então, para quem não lembra dessa história toda, 20 anos é um bom tempo, né? Foi aquele caso que tava... Um maluco entrou com uma arma automática dentro de uma sala de cinema do Morumbi Shopping, levantou e saiu metralhando as pessoas lá, à torta direito. Eu não me lembro quantos morreram na época. Acho que não sei, foi 12 foi uma ou 3. loucura. Depois esse cara foi julgado, tá preso lá, eu sei lá que é, mas eu nunca imaginei que eu ia conhecer alguém que conhecia alguém que estava lá. Quer dizer, era pra você estar no cinema também. Quando eles saíram da agência, eles sempre falaram, vamos, daí acabou indo ela, mais um namorado, mais uma amiga da agência, e mais o marido dela. E também tinha uns outros publicitários que acabaram indo também, mas eu não sei, acho que não estavam juntos. Sim, que coisa. E... Até perdi o fio da meada. Não, daí aqui, depois disso, então... Eu peguei o insight do que você estava falando aqui, eu ia tocar o insight, eu perdi o fio da meada aqui, porque daí eu dei uma metralhada, né? Pô, que loucura. Deixa eu voltar pro fio da meada, que foi um insight que você me deu, que é bem legal, que é o seguinte. Cara, eu quero trabalhar em agência. Eu só tenho vaga de telefonista e para atender os caras aqui. Deixa eu ir, vai. Porque eu tô dentro. Sim. Né? Então você aceitou uma incumbência que não era o que você queria fazer, sim, mas com isso você estava lá dentro e aí dali para dar um salto para uma outra área, ficou tudo muito mais fácil, né? Não, e eu ficava cutucando também, né? Tipo, os meninos faziam, era pequena agência, então assim, eu conseguia ver lá no fundo os meninos fazendo campanha, fazendo coisa, e tipo, eu como telefonista eu ficava desenhando, deixava os desenhos em cima da mesa, todo aquele esquema, sabe? Sim. E depois foi muito legal, porque daí eu virei estagiária da criação. Sim. Então criei até uns nomes de produtos que existiam da época da Gradiente, fiz umas coisas de redação, foi bem legal. Depois do episódio da Lu, eu não consegui voltar pra agência, eu voltava, eu tinha pânico, eu fiquei meio mal. Quer dizer, aquilo te pegou... Te pegou de uma forma super forte, é? Super. E eu me senti até mal, porque às vezes, eu tava pior do que as meninas, que as filhas dela. Eu até falava, nossa, eu ainda me sinto culpada de eu, que não ser a mais próxima, tá tão ruim, né? E daí, com isso, eu comecei a fazer trabalhos de casa. Então, eu comecei a fazer ilustração pra revista, um monte de coisa que eu não precisava ir pra um lugar. Saí da agência. Você saiu da agência? Saí. Pedi, daí o Ale até falou, o dia que você quiser voltar, as portas estão abertas, mas eu não conseguia, eu ia pra lá e eu começava a ter pânico, assim, pânico eu teoricamente já tinha, desde 7 anos de idade, às vezes eu não ia pra escola, tinha períodos que minha irmã tinha que me levar até a classe, umas coisas mais complicadas. Mas nessa época foi super difícil, eu fiquei uns 3 meses em casa, assim. O que é esse pânico? Síndrome do pânico, sabe? Na época não era tão conhecido, então na época era engraçado que, eu ia pra centro espírita, eu ia pra neurologista, eu ia tentando encontrar o que era que ia acontecer com você. Pra terreiro de Umbanda, pra tudo. Quando é que você começou a entender que... depois de muitos anos. Até depois desse episódio, tudo, acho que com 20 e poucos anos, um médico da minha avó, cardiologista, falou... Meu pai estava comentando, a Simone não consegue sair de casa, não consegue fazer isso. Ele falou, olha, mas eu sei o que é isso, é síndrome do pânico. Daí eu fui num psiquiatra mesmo, especializado, daí... Só que nisso todo eu já tinha ficado com várias fobias, né? De não passar em túnel, de não entrar em metrô, de não ficar... Então era muito louco que às vezes, coitados dos meus amigos, pra gente ir pra um lugar, tinha que fazer todo um caminho, naquela época guia 4 rodas, sabe? Como que a gente vai chegar naquele lugar sem passar num túnel? E você superou isso tudo? Sim, mas então, gente, isso não é tão importante hoje, né? Foi difícil, mas teve uma coisa, não vou dar spoiler, pior, que consertou tudo isso. Então nós vamos chegar lá. Tá começando a ficar...
Então, daí depois disso eu comecei a fazer ilustração e tinha aquele sonho de trabalhar com a Disney. Eu tinha uma amiga que trabalhava... Frila, era Frila, é isso? Frila, tá. Frila. Eu tinha uma amiga que trabalhava na Disney e ela falou assim, tem uma agência que atende a Disney que tá precisando de alguém para trabalhar com web. Tava começando site, banner, essas coisas. Eu nunca tinha feito. Eu falei, se eu não for, eu não vou. Daí fui na entrevista e falei que eu sabia fazer e não sabia. Então eu era perto da minha casa, eu ia pra produtora e daí eu recebi os pedidos de banner da Disney, do Mickey, de não sei o quê. E daí o que eu fazia? Na hora do almoço, eu ia punha na internet, no Google, como fazer banner e pedir ajuda para os amigos que já faziam. Então eu mandava para eles, eles me devolviam e daí na hora do almoço eu voltava com o banner feito. E assim eu comecei a trabalhar com eles. Fiquei, sei lá, um tempo nessa agência e saí da agência junto com um dos sócios e... pra gente começar a fazer umas outras coisas. Começamos a pegar uns sites, umas coisas assim. E daí a Disney abriu concorrência para pegar a nova agência do site, para ver se continuava com aquela, com a produtora, ou se eu pegava uma nova. E daí a gente falou, né, a gente queria tanto, não sei o quê, vamos concorrer. Daí eles falaram, se vocês quiserem concorrer, e a gente concorreu com as agências gigantes. E éramos 2 pessoas e chamamos mais um amigo para ajudar. Você abriu uma empresa, então? Não tinha aberto. Ainda não? Ainda. Tá. Tipo, a gente fazia freelas. Tá. Éramos 3 pessoas e montamos uma proposta. Só que o que a gente fez? Como a gente já trabalhava com a Disney há um tempo, a gente sabia o que achava que podia melhorar no site, o que podia melhorar na comunicação. E em vez da gente propor, a gente criou tudo. Assim, tudo. Você mandou uma proposta... Feita. E com a empresa como nome fantasia de empresa, alguma coisa assim? Nessa época a gente acho que... daí acho que a gente já tinha aberto, mas assim, não tinha sala, não tinha funcionário, não tinha nada. Sim. E a gente mandou e teve o dia da apresentação. Então foi a Ogville, era uma das concorrentes, não lembro, era um nome antes, acho que da Loduca, então eram empresas enormes. E foi a gente, fui eu e ele. Apresentamos, daí passou uma semana, ligaram e falaram, então, a gente quer conhecer o escritório porque a proposta de vocês é a melhor proposta e tal. Daí o meu vizinho tinha uma sala de advocacia, eu liguei para ele e falei, podemos usar? Precisamos alugar. Ele pode. E daí no dia não tinha muita gente, mas eu tinha uns amigos e falei, gente, eu preciso de figuração. E tipo assim, minha irmã até fala, não conta essa história, porque, é péssima pra sua carreira. Cara, se você soubesse a quantidade de gente que me conta histórias parecidas com a sua, é brincadeira. Porque o pessoal sempre fala assim, quando nós estamos começando, quando tá saindo do chão, uma coisa é você fazer esse tipo de coisa com uma má intenção, eu vou fazer pra enganar e sacanear alguém. Outra coisa é você, cara, eu confio no meu taco, eu sei que eu sou bom, eu sei que eu posso dar certo, e eu preciso dar um jeito de convencer esses caras daqui, entendeu? Sim. E se a exigência da sociedade, a hierarquia social te obriga, se não tiver um escritório ou não faça negócio com você tem que tomar essa decisão. Mas você imagina isso em 2003, que foi quando a gente fez. Hoje é normal você falar que você não tem escritório, mas em 2003 você falar... Pra Disney com concorrência, que é o pessoal de fora que analisa. Se falar, são 2 pessoas que não tem escritório, não tem nada. Tipo, como é que a gente vai dar conta pra eles? Aí vocês receberam o pessoal da Disney? Sim, a gente recebeu lá o pessoal de fora e tá fechado a conta de vocês. Daí foi a primeira, daí depois a gente pegou a conta da Apple, foi legal, da fizeram Sony. um trabalho bem feito, foi legal, os caras ficaram super... Fiquei 10 anos trabalhando, a gente trabalhou juntos, a gente só parou mesmo porque uma parte também foi, depois de 10 anos eles juntaram, foi pra Argentina, toda a parte do Brasil, por conta da crise nossa aqui, e também porque daí eu tive a outra parte da minha vida, mas até hoje, é engraçado, nesse novo negócio a Disney é parceira nossa, super ajuda e tal. Mas daí nós pegamos outras contas e ficamos... 10 anos com a produtora, fiquei 10 anos com a produtora. Meu sócio saiu, eu acabei assumindo sozinha, tive muitos clientes bacanas, e daí no meio de tudo isso, eu fazia trabalho voluntário. Inclusive porque um dos... Como é o nome da empresa? Como era o nome da empresa? Chamava Bubble Dot. Bubble Dot. Isso. Bubble Dot, tá. Isso. A gente não costumava fazer propaganda, fazer nada, porque a gente tinha medo, como a gente era pequeno, que os grandes fossem pegar nossos clientes, assim. Mesmo porque por contrato você não podia falar, entendeu? Algumas marcas. Então a gente ficou, acho que 4 anos e pouco, 5 com a Apple, depois a gente começou a fazer DVD, então fizemos DVD Maria Rita, Maria Bethânia. Cresceram até que tamanho? O máximo que a gente teve foi, acho que uma época que tinha até freelas que deviam ter umas 12 a 15 pessoas lá. Mas a gente nunca cresceu muito porque a gente gostava de fazer trabalhos divertidos. Então quando via aqueles trabalhos mais chatos que pagavam melhor e tal, a gente não... Tipo, não topava muito, sabe? Sim.
Porque imagina, você tem lá todo mundo trabalhando, e daí você tem que assistir o Toy Story 3 anos antes de lançar. E daí você assiste como é que é pra ver, pra montar o material. E daí você vai falar pra alguém da outra equipe, falar agora monta o site de laboratório. Você vai ter um pessoal super feliz, um pessoal super de saco cheio, né? Sim, é interessante, é uma boa tese essa, quer dizer, eu vou fazer aquilo que me dá tesão, aquilo que eu posso curtir, e se vocês conseguiram fazer, pô, legal. Sim. Passaram foi 2003. 2003. Já tinha explodido a bolha, então já não era mais aquela doideira. Não era grana, não era grana. Tá. Mas assim, tinha uns sites que pagavam muito bem ainda, muito bem, mas não era... Depois pegamos o boom do DVD. Daí teve um ano que foram, sei lá, 10 DVDs, 15 DVDs, a gente ganhou disco de platina, de diamante. O que é fazer DVD? A gente fazia autoração e arte. Então naquela época pouca gente fazia, então a gente fazia para as gravadoras, fazia para MTV. Então, por exemplo, teve o Daniel, deixa eu dar um exemplo, o Daniel, o DVD dele, eles mandavam todos os registros, a gente editava o show. Você fazia inclusive edição? Alguns materiais sim, materiais sim. Uns eles já mandavam pronto. Por exemplo, a Maria Rita veio tudo prontinho. Mas outros a gente editava, daí fazia a arte das telas, fazia a autoração, que é colocar tudo para funcionar. Alguns a gente oferecia, tipo, fazer um projeto de capa e falava, o que vocês acham da capa? Deles, nós gostamos, queremos fazer a capa assim também. E daí nisso a gente foi fazendo vários. Então você saiu do desenho para entrar para essa coisa mais dinâmica do DVD e tudo mais. Tava tudo junto, porque continuava atendendo a Disney, porque era um grupo na época, né? Era Disney, Sony, Buena Vista... Era bastante coisa. Baita clientão, pô. E um trabalho com uma baita visibilidade, né? Tremenda visibilidade. Pô, que legal. Super. Que ano nós estamos? Então, isso foi de 2003 até 2014, 2013 e 2014. Mas no meio disso, em 2007, 2008, eu sempre fiz trabalho voluntário em casa de idosos, sempre. Todo meu aniversário eu comemorava em algum lugar. Falava, eu quero comemorar... Tipo, teve até em delegacia, mas assim, quero comemorar em algum lugar para levar alegria para as pessoas, entendeu? Então eu ia, conseguia e fazia. Aí, em 2007, num dos eventos da Disney, que eles têm um programa de voluntariado, a gente foi numa casa de apoio a crianças com câncer. E daí eu amei a casa. E daí comecei a voltar sozinha, sem a equipe nome da casa? A Casa Ninho. Existe ainda? Existe, ali na Aclimação. Daí comecei a voltar sozinha, daí comecei a fazer meus aniversários lá, ajudar as crianças. Conheci uma menininha que veio de Manaus se tratar em São Paulo, chamada Ana Luísa. E quando ela estava aqui, ela precisava muito de doação de sangue. Porque o que acontece? Quando você vem de fora, você não tem parentes e amigos para doar sangue para você. Mas quando você vem ainda de Manaus e da região lá norte, é região endêmica. Sim. Então nem que venha a tua família inteira, elas não podem doar para você. Sim. Então ela precisava de sangue. Daí eu conheci a família e junto dela umas outras amigas que também vieram de Manaus se tratar. Isso tudo lá no AC Camargo, Hospital do Câncer na época, né? E fiquei junto fazendo esse trabalho. A Ana Luísa infelizmente faleceu, mas os pais dela falaram, poxa, ela faleceu, mas ela teve toda a oportunidade de ter um tratamento, viemos para São Paulo, conseguimos tudo isso, a gente queria propor isso para proporcionar para outras crianças. Daí eles abriram uma ONG, eu fiz parte desse quadro de sócios fundadores e fiquei na ONG. A ONG lá em Manaus? Isso. Tá. Lá em Manaus. Então o que eu fazia? As crianças vinham de lá com TFD, que chama tratamento fora do domicílio. Quando o Estado não tem o tratamento adequado, eles enviam para um hospital que consiga aceitar. E daí eu aqui em São Paulo muitas vezes encontrava com essas crianças, às vezes buscavam elas em aeroporto, fazia todo esse contato. Eu percebi o quê? Que muitas delas não sabiam nem o que era a doença, entendeu? Então algumas mães falavam, eu não posso deixar meus filhos perto um do outro, porque pode passar. Tinha mães que falavam assim, mas eu acho que foi a água. Eram umas coisas que na minha cabeça falava, minha nossa, gente, como é que eu vou explicar, né? Sim. E eram pessoas que nunca tinham andado de avião, de elevador, então era tanta coisa nova que às vezes, assim, era uma bagunça. E eu fiquei muito tempo, 2 anos, acompanhando as crianças e tal. Como é que você conciliava isso com o teu trabalho? Porque você tinha empresa, você era dona da empresa. A produtora. A produtora e o voluntariado. Sim. Como é que você concilia esses tempos? Então, eu conseguia porque tinha os funcionários, né? E ainda nessa parte, em 2010... que eu ainda estava de 2008, 2010 ainda fazendo trabalho voluntário, a gente ainda juntou com uma produtora que chama Bossa Nova Filmes. A gente juntou com a Bossa Nova, então ainda tinha os clientes da Bossa Nova que a gente virou sócio na parte de digital. Então ainda tinha isso, mas assim, conseguia dar um jeito, porque também não era criança que vinha toda hora, né? Então, chegava e eu conseguia dar um jeito e fazia isso. E levava as crianças na Disney, levava elas para as coisas de trabalho que eu tinha, elas adoravam. E daí eu fui fazendo esse trabalho...
tava com essa ONG ajudando as crianças, só que em 2011 eu acompanhava um cisto de ovário que eu tinha, que os médicos diziam que era teratoma, que é um cisto benigno. Sim. Então eu ficava acompanhando o tamanho dele por ultrassom e tal. Já tinha passado nos melhores hospitais de São Paulo e todo mundo, os médicos tinham falado, tinha um até que falou, eu ponho a mão no fogo se for câncer, alguma coisa. E eu lembro que as crianças falavam pra mim, poxa, a gente tira tumor da cabeça, a gente tira tumor da barriga, você não vai tirar isso, tipo, do ovário? E daí um dia eu falei, tá bom, vamos marcar a cirurgia. Daí eu falei, vi, uma amiga sugeriu, faz lá no AC, já que você tá lá. E daí eu vi que o plano aceitava, e daí fui pra cirurgia. Tinha uma possibilidade de ser câncer de 5%, assim, e se fosse ia ser uma coisa bem inicial. E daí eu fui pra cirurgia, ainda brinquei e escrevi na minha barriga, cuidem de mim. Porque eu falei, eu vou chegar lá no centro cirúrgico, eu tenho medo de ninguém saber que eu sou legal, então eu vou escrever um cuidem de mim pra eles. E foi engraçado que o médico, o cirurgião, me conta, né? Que quando eles tiraram, eles começaram a rir, ele até tirou foto, daí ele pede pra usar nas palestras. E daí eu entrei pra essa cirurgia super de manhã, 6 horas da manhã, e daí teoricamente 8 ou 9 horas eu estaria no quarto e ia embora naquele dia mesmo. Ia ser uma videolaparoscopia, né? Entrou, puxou o cisto, ou no máximo o ovário e saiu. E de repente eu acordo e eu começo a ouvir o Jornal da Globo. Eu falei, nossa gente, o Jornal da Globo a essa hora, eles devem gravar e deve ser o jornal de ontem. Só que eu ouvia dormia, muito chapada. Daí uma hora que eu consegui ter mais consciência, eu acordei e olhei pra baixo. Daí quando eu vi, eu tava toda cheia de remendo na barriga inteira. Daí tinha tubo no nariz, tubo na boca. Eu falei, deu alguma coisa errada. Daí eu olhei pro lado, era a UTI que eu ficava com as crianças. Uhum. Falei, deu alguma merda. Daí chamei a enfermeira. Daí eu lembro que, eu não sei, tipo, eu tava meio chapada, mas eu lembro que eu perguntei, câncer? E ela fez sinal de sim, assim. Daí eu falei, fudeu. Daí ela... desculpa a boca. Daí eu falei, chama meus pais. Ela falou, não pode, tá fora do horário de visita. Eu falei, mas eles moram super perto, mas não pode. E eu só pensando na minha cabeça, gente, tipo, eu não sabia que dia, que horas, que nada, pensando nos meus pais. E daí eu falei, então me dá a mão até eu dormir. Daí ela me deu a mão até eu dormir. Daí eu não lembro mais nada. A única coisa que eu lembro é que a senhora do meu lado ficava gritando, eu vou morrer, eu vou morrer. E daí, em alguns momentos, eu até ria e falava, eu vou gritar pra ela, vai pra luz. Daí eu ficava pensando, não, é melhor ela ficar gritando que eu sei que ela tá viva. Daí eu apaguei. Daí eu acordei só no quarto. Daí eu fiquei sabendo que eu tava com câncer, que... E descobriram na hora de fazer a cirurgia. A hora que entrou a videolaparoscopia, sim, o Dr. Levon, que me operou, salvou minha vida, ele falou... para tudo que tem câncer já espalhado. E daí foi cirurgia exploratória, né? Que faz aquele rasgo, corta aqui tudo. Sim. Pra poder abrir e explorar tudo. Tira os órgãos, procura, sim, explora. E daí a cirurgia levou, não sei, 8, 9 horas. Eles até pararam pra discutir algumas vezes. Daí acabaram tirando... Eu até brinco com as crianças, né? Que tiraram 5 órgãos, né? Porque a gente conta cada um órgão. Então eu brinco porque às vezes tem um monte de criança querendo brincar no hospital. Eu falo, primeiro quem não tem órgão. Então eu sempre ganho, né? E daí tem umas crianças até falam, mas eu não tenho um membro. Não, então eu tirei os ovários. Num ovário tinha um câncer, tumor borderline, que é mais tranquilo. No outro tinha o agressivo, invasivo. E daí já tirei as trompas, tirei o útero. Já tinha metástases no peritônio, e daí também fiz esvaziamento pélvico e tirei 51 gânglios. E daí fui ler tudo, né? E daí no negócio tinha, assim, câncer no saco. Eu falei, como assim eu tenho saco? E daí é fundo do saco, né? Então, tipo, deu positivo em todos os lugares que eles tinham colhido, né? As amostras e tal. No útero, na verdade, não, mas... Cara, se esperasse um pouquinho mais... eu acho que eu não tava aqui dando entrevista. Você não foi lá... Não fui lá com sintoma nenhum. Você foi porque, vamos tirar esse negócio, vai? Sim, foi assim. Nenhum. E já tava tomada. Tipo assim, tava espalhado, mas era pouquinho, né? Tipo, pouquinho que eu digo, não eram grandes, eram 2 centímetros, sim, mas já 3 tava centímetros. Um pouquinho mais, se esperasse, você tinha ido. Eu não tava aqui, E daí eu fui, depois que eu soube, eu fiquei apavorada, óbvio, né? Daí eu falei assim, gente, eu não posso dar Google, porque eu falava para as mães das crianças, não dá Google, porque a informação é aquela coisa. Primeiro que você não sabe diferenciar o que é uma informação boa. Sim. Por exemplo, tem lá a informação que câncer, tipo, você vai morrer, mas também tem uma informação que limão salva câncer. E aí, tipo, o que eu vou fazer? Eu vou tomar limão? Sim. Então eu não dei Google, mas daí eu falei, eu vou procurar no site dos hospitais. Daí fui lá procurar no INCA. Teoricamente, é o Instituto Nacional de Câncer. Daí tinha lá, tumor de ovário. O tumor ginecológico com menos chances, mais difícil de ser identificado, com menos chances de cura,
de 50% das mulheres diagnosticadas, de todas, 50% morrem. E daí foi falando isso, e os sites que eu fui entrando, tudo falava número, quantos morriam, não tinha uma informação, assim, eu, como sempre trabalhei com comunicação e tudo isso, o que eu via? Que não era uma informação que ia te engajar, não te dava um caminho, só te dava um número e ponto, entendeu? Então, assim, você vai fazer o que nesse momento? Você vai dar uma informação pro paciente, você vai deixar ele apavorado, e depois pra você chegar no médico, você já chega todo destrambelhado, entendeu? A informação, quando eu li ali, a certeza que eu tive que eu ia morrer. Porque as crianças que eu recebiam tinham 80%, 70% de chance de cura e faleciam, eu falei, tinha site que dizia que era 17% minha chance de cura. Eu falei assim, nossa, eu vou morrer. Que idade você tinha? 34. 34. Como é que... Estava casada? Não. Nada, solteira, não. tá. Tava namorando. Como é que é descobrir que você é mortal? Nossa, aos 34 anos de idade? É foda. É foda. Mesmo eu convivendo com tanta criança, estando presente nos últimos momentos dela, a gente nunca leva tanto pro nosso lado, sabe? Acho que só a hora que... Foi punk. A primeira coisa que foi assim, tipo, mano, eu não fiz tudo que eu quero fazer. Tem muita coisa que eu quero fazer. Mas assim, ao mesmo tempo, eu separei minhas roupas, eu vi o que ia ficar com cada pessoa, eu comentei com os meus pais que por eu já ter passado pela morte de muitas pessoas durante os meus anos de voluntariado, eu falei para eles que eu não queria chegar num momento que eu ia estar sofrendo muito e que eles iam estar sofrendo, então a gente até ficou combinado em casa de eutanásia, teria que sair do Brasil, mas assim, tiveram assuntos que foram difíceis, mas a gente acabou falando, mas assim, falava, mas ao mesmo tempo todo mundo acreditava muito que podia não precisar, né? Você sabe qual é a coisa que me deixa mais... que me incomoda mais, né? Na perspectiva de descobrir em um momento qualquer que eu sou mortal e que eu posso morrer, é a perspectiva de não fazer plano. Sabe? Eu não vou poder fazer um plano para daqui a um ano, para daqui a 2 anos, para o futuro. Não posso mais ter plano para o futuro, meu plano é para agora. É já, porque vai acabar. Isso para mim Mas você sabe que durante a quimioterapia meus planos eram de 21 dias. Porque era o tempo até a próxima quimioterapia. Então eu imaginava que até lá eu estava viva. Depois que eu terminei o tratamento, meus planos ficaram de 3 meses. Primeiro de 1 em 1 mês, que era depois de 3 meses. Então era muito engraçado que eu ia lá passar na Andréia, minha oncologista clínica, e eu falava assim, Andréia, tem um congresso, não sei o que. Ela falou, você não vai? Eu falei, vou, mas eu preciso que você me autorize. Ela, não, mas já compra as passagens para economizar. Eu falei, não, a gente ainda não fez os exames. Então, assim, até as pessoas de fora já me davam lições para eu ir fazendo os planos mais longos e eu não conseguia. Porque eu falava assim, eu sei que esse mês eu tô aprovado, os exames estão limpos, mas eu não sei o mês que vem. Às vezes a gente mesmo quer fazer planos, mas dá um certo receio, sabe? Um certo medo. Imagino. Até hoje, tipo, eu faço planos assim, eu sei que eu tenho exames data tal, por exemplo, eu sei que agora eu tenho no fim de junho, porque o meu último exame não foi muito bom, a gente vai refazer para o marcador tumoral deu um pouco aumentado, mas eu acho que não é nada, mas assim, eu já tenho 2 congressos, mas dali pra frente eu já não marquei nada, entendeu? E aí? Porque, bom, e enfim, aí? Você passa por esse perrengue todo, você está analisando, está descobrindo que você tem poucas chances de cura. Você começou a se organizar para a sua morte. Isso. Né? Que se morrer eu quero deixar tudo arrumadinho, né? Isso. Mas ao mesmo tempo também fui atrás de muita coisa de vida, né? Então... O trabalho rolando normal. Trabalho rolando normal. Você voltou ao trabalho, tudo. Trabalho rolando normal. Tô atendendo cliente. Enquanto isso, eu indo na Disney atender cliente pesando 44 quilos, careca, pegando site de 3 meses para ficar pronto, e eu falava, não se preocupe que eu não vou morrer. E eles muito legais comigo, todo mundo na empresa me dando uma força incrível. Isso foi o que te tirou do síndrome de pânico? Foi isso? Foi, mas foi depois. Foi ter que aprender a entrar na tomografia, na ressonância, fazer quimioterapia. É verdade, você tinha que te enfiar num canudo. Onde você fica 1 hora dentro daquele canudo. Exatamente. Aquilo é o horror de quem tem claustrofobia e tudo mais, né? Exatamente. Como é que você fez? Você vai... Então, daí eu fui procurar várias coisas durante o tratamento, que foi o que contribuiu para isso. Eu falo que hoje eu acho que eu sou muito culta
por conta do câncer. Porque eu era aquela pessoa, eu amava o meu trabalho, mas assim, você imagina, com Apple, com Warner, Sony, aquela coisa bem capitalista, aquela coisa bem... E eu comecei a procurar coisas orientais. Então eu fui ler sobre meditação, sobre... E eu achava horrível, eu não gostava do cheiro, aquelas imagens de elefante, cheio de braço, eu falava que coisa mais cafona e tal. E fui ler, fui aprender sobre isso. Comecei a fazer Qigong, fui ler sobre budismo, hinduísmo, todos os ismos, e aprendi muita coisa. Você deu um insight aí que é um negócio interessante. Eu estava até conversando com alguém essa semana que estava me perguntando como é que era a questão do Café Brasil e tudo mais. Eu não me lembro como é que começou o papo, mas o papo tinha a ver com isso que você falou aqui agora. E eu estava contando que há um tempo atrás eu resolvi fazer um programa sobre ópera. Pra gente que não gosta de ópera, né? Eu falei, como é que eu consigo fazer um Café Brasil sobre ópera, sabendo que eu tenho um público onde a maioria detesta a ópera? Porque a ópera é um gordo gritando, é uma mulher gritando, é aquelas coisas que não entende nada, aquilo é chato pra cacete, né? E eu falei, como é que eu consigo fazer um programa de ópera? E falei, só tem um jeito que eu apliquei ali, aquilo que eu aplico nos meus programas sempre, né? Eu vou contextualizar o programa e aí eu mostro a ópera. Então, contexto e o assunto. Normalmente as pessoas trombam com o assunto sem contexto e tem essa impressão que você tem. Porra, elefante cheio de braço. Né? Que merda é isso, né? Que saco, né? Quando você pega aquilo e põe num contexto, você fala, mas cara, agora eu saquei por que esses braços, né? Por que é elefante, né? Quando você contextualiza, muda a história inteirinha, né? Então você consegue passar a curtir algo que até então não tinha o menor sentido para você, simplesmente porque botei dentro de um contexto. Então, aconteceu comigo isso muito, né? Pô, eu não gosto de jazz. Deixa eu ver o contexto. Cara, jazz é o máximo. Não gosto de música clássica. Deixa eu ver o contexto. Cara, música clássica é o máximo, né? Pô, essa mitologia hindu, que saco. Deixa eu ver o contexto. Cara, é o máximo. Então você, ao entender o porquê que aquilo existe, muda tudo. E aí esse negócio que você falou, quer dizer, eu me torno mais culto na medida em que eu me dou a chance de contextualizar as coisas e entender por que é assim, né? Por que alguém pensou naquilo e criou um negócio que eu acho um absurdo, né? Mas muda tudo. Isso é um insight bem legal, cara. Contexto. E eu sou o rei de fazer isso. Falei, cara, o que eu penso? Cara, eu vou fazer um programa, eu preciso fazer contexto. Sabe? Não tem porquê. Então, por exemplo, eu te falei do 600 que você não ouviu ainda. Vá ouvir o 600, que é o God Save the Queen, né? Onde eu monto um programa sobre a banda Queen. E o ponto altíssimo do programa é quando eu contextualizo. Eu pego a banda, pego você e levo para dentro de um estádio, onde você vai ouvir os caras cantando dentro do estádio. Então, eu não estou te mostrando, fala, escute isso aqui que aconteceu no dia tal, em tal lugar. Não. Vem comigo, vamos entrar lá dentro, olha em volta, olha o que está acontecendo. Ao contextualizar, você entrou no... Aí ninguém aguenta, aí você chora, fica arrepiado, tudo, porque esse é o grande lance, né? Entre no contexto e você abre o caminho para compreender as coisas, né? Foi esse meu insight. Pronto, vamos continuar. Não, mas super. E um dos lados, então, foi que eu mudei bastante, foi a alimentação. Eu fui comer minha primeira couve e brócolis com 34 anos de idade. Depois o outro lado, porque isso vale falar, porque a gente foi criado, tava numa época que era tudo aquela coisa saudável, mas era suco de caixinha saudável, era barrinha de cereal saudável, e era aquela coisa que tava começando a bombar esses industrializados saudáveis, que eu acreditava que era saudável, mas gente, não é nada de saudável, entendeu? Então eu fui comer comida mesmo. Depois foi o lado da fé, eu não falo nem religião, porque, assim, foram várias que eu fui procurar. Espiritualidade, né? Exatamente, porque eu acho que a fé sempre ajuda, mas a religião às vezes atrapalha. Então, fui em várias coisas, aprendi muito, e também levando para esse lado espiritualidade com meditação, respiração e exercício. Que eu achei um livro que uma médica tinha tido câncer, ela fazia exercício, porque geralmente os médicos falam, pega leve, agora está mudando, porque os estudos estão provando que as pessoas que fazem exercício reagem melhor a tratamento, tudo isso. Então, a cada quimioterapia, eu fazia uma corrida de rua. E daí, na primeira quimioterapia, foram 6 km andando. Mas eu esperava, assim, fazer a quimio, baixava a imunidade e fazer a prova, né? Daí, na segunda, foi 1 km correndo e 4 andando. Até na última, que eu consegui fazer 5 km, mas foram 4 correndo e 1 andando. E daí, cada medalha que eu ganhava, eu tirava foto e mandava pra minha médica. E ela ficava louca. E passei por tudo isso. E isso magrinha, você estava debilitada. Você estava fisicamente 44 quilos, debilitada. Tipo, careca. Eu era daquelas que, assim, eu passava todos os fotógrafos da corrida queriam tirar foto, sabe? Porque...
aquela força de vontade e tal. E meus amigos todos juntos, todo mundo comigo. Essa época é muito importante porque o que aconteceu? Eu tava... Que ano é? Era 2011. 2011, tá. Fim de 2011, eu fui diagnosticada, a cirurgia foi em outubro de 2011. Daí eu comecei o tratamento de químio em dezembro de 2011. E foi passando... Peraí, 2018, 11, são 7 anos. 7 anos de cirurgia. O tratamento eu terminei no meio de 2012. 2012 são 6 anos. Quer dizer, 6 anos. Você tá passando pela... Você passou pelo... Passei pelo, teoricamente, o pior momento, que eles falam são os primeiros 5 anos. Sim, sim. Entendeu? Mas eu não ganhei cura quando eu fiz a consulta de 5 anos. E daí eu passava por tudo, mas o que eu via? Pelo lado de informação, tudo isso ainda trabalhando, produtora, outra ONG, todas as coisas. Mas o que eu via? Que às vezes a gente tem muita informação, mas não tem informação adequada. Porque hoje a gente acha que quanto mais informação, melhor. Mas às vezes você coloca mais informação, mais dados de morte, mais dados de sobrevida, e isso teoricamente não vai engajar o paciente se não for um dado que vai levar ele para alguma coisa positiva, né? Só que naquela bagunça, hospitais, clínicas e todo mundo, eles querem mostrar que tem o conhecimento, querem mostrar que tem todos os dados. Então eu te jogava tudo aquilo. Primeira coisa que foi muito chocante foi eu fui internar para colocar o catéter, porque minha primeira quimio foi sem catéter, porque não dava nem tempo de esperar o catéter. Então eu fiz nas veias mesmo. Internei para colocar, eu já estava careca. E daí eu ganhei um kit do hospital. E daí nesse kit vinha um sabonete, uma pasta, uma escova de dente, mas vinha uma touca, um pente e um shampoo. E eu estava careca. E você careca. Eu falei, gente, o que é isso? Então, assim, isso é informação. Como é que você está dando? E daí eu fui perguntar, e daí comecei a ver que todos os pacientes ganhavam isso. Só que ninguém não ligava, pegava e dava. Alguns pacientes como eu, ainda mais que fazia comunicação, ficavam chocados, né? Mas assim, as crianças davam pra mãe, davam, eu falava, então pra que vai dar o pente, vai dar touca, se tipo o paciente não vai usar? Já põe no kit do acompanhante. E daí comecei a anotar as coisas que eu achava que eram ruins, tipo roupa de hospital, procedimentos, protocolos, milhões de coisas, fui anotando. E daí eu ficava com as crianças e as crianças brincavam. E o dia que eu cheguei careca, elas falaram, olha, você raspou o cabelo pra ficar igual a gente. Daí eu falei, não, agora eu tô igual a vocês, eu peguei câncer. Daí elas começaram a rir, né? Eu falei, não, câncer não pega. E fui passando o tratamento e explicando pra elas as coisas que eu descobria. Tipo, pra que servia o catéter, pra que servia não sei o quê. E fui passando, terminei o tratamento. E os médicos começaram a me chamar. Se vai ter uma criança que precisa colocar um catéter e não tá querendo, vem aqui conversar e explicar o que é? Daí eu ia. Vem aqui explicar o que é câncer? Daí eu ia. Porque pra mim o câncer não era o bichinho. Porque eu acho que você não consegue... Tudo isso eu aprendi muito trabalhando e fazendo comunicação com criança. Sim. É aquilo que você fala, quando você contextualiza, você coloca a real, você entende. Porque assim, geralmente os médicos às vezes não sabem muito como agir, não tem aula de comunicação também na faculdade e falam, ai, o cabelo cai porque o remédio é forte. Esse exemplo que eu adoro dar. Daí, a criança vai na farmácia com a mãe, vai comprar um remédio, o farmacêutico fala que é forte. O que ela vai pensar a primeira coisa? Vai cair o cabelo. Daí, quando eu explicava para as crianças, você sabe por que o cabelo cai? Porque a quimioterapia vai matar as células que se duplicam rapidamente, que são as células do tumor. Mas no corpo a gente tem outras células que se duplicam rapidamente, que é o cabelo, são as do trato gastrointestinal. E daí as crianças começavam a entender, é por isso que meu cabelo tá caindo. E algumas até falavam, olha, tá fazendo efeito. Porque assim, quando você toma um remédio que vai te cair o cabelo, vai te deixar enjoado, vai te deixar mal fisicamente, cansado, como é que você acha que esse remédio tá te fazendo bem? Você acha que esse remédio vai fazer mal? E na cabeça das crianças é óbvio, você está tomando um negócio, sem o remédio, com câncer, elas estão melhor do que com o remédio. E daí elas foram entendendo isso e os médicos começaram a me chamar, tias da escolinha, o pessoal do hospital, e o negócio foi indo. E daí as crianças começaram a compartilhar. Vamos tentar explicar o que é centro cirúrgico para as outras crianças, porque eu tenho medo. Vamos fazer isso. E daí as próprias crianças do hospital começaram a fazer isso com as outras crianças. As que chegavam, elas começavam a explicar. Daí um belo dia... Tem uma solidariedade ali. Acabou criando uma... Não só solidariedade, porque elas deixam de ser o paciente, porque geralmente todo mundo sabe sobre o seu tratamento, menos você. Sim. Porque todo mundo conversa. Os médicos fazem mesas, põem todos os profissionais da saúde, multiprofissionais e tal, mas o paciente não está no meio. Ele depois ele é avisado, depois ele sabe? Mas ele não tá na discussão toda, ele não tá entendendo, né? E tem também os pais, quando é criança, porque às vezes eles querem proteger. Então tinha vários pais que falavam, conversa com a minha filha, mas não pode falar que ela tem câncer. Então eu falava, mas se eu não falar, como é que ela vai entender? Sim. Então tinham pais que falavam, fala que ela tá com uma gripe forte.
entendeu? Só que assim, se você não desmistifica o câncer, se você não fala, como é que você vai engajar o paciente, sabe, no tratamento? A criança ainda não tem o tabu do câncer que a gente tem. E a gente começou a falar sobre isso. E daí foi passando o tempo, eu já não conseguia mais fazer as coisas. Eu lembro que eu estava fazendo na época era a Copa até, a gente estava fazendo um projeto grande para Mary Kay, e foi muito legal que eu falei para eles, olha, metade do dia eu tenho que ficar no hospital, a outra metade a gente faz o trabalho. E foi indo, mas teve uma hora que eu não... Mas você estava no hospital fazendo o quê? Eu estava no hospital ajudando as crianças, indo lá fazer não em isso. Tratamento. Não em tratamento, eu já tinha terminado. Isso, eu já tinha terminado o tratamento. Quer dizer, você nesse momento... Você começou a repensar a maneira como você dividia o teu dia, né? Sim. A minha energia vai para onde? Sim. E começou a crescer esse lado do hospital Sim. e tudo mais diante da... Sim, porque tinha muito pedido, entendeu? Tá. Se vai ajudar deixa com isso. eu engatar uma outra coisa aqui para perguntar a você. Cara, acordei de manhã hoje. Saco cheio, cansado, cara, que porre. Ai, que saco, vou ter que trabalhar, que merda, cara. Botar roupa, tomar banho, vou trabalhar, que saco. E eu tô saudável. Uhum. Como é que é alguém que tá com 44 quilos, de lencinho na cabeça, porque tá careca? Eu não punha lencinho porque eu não gostava, não. Então, de careca. Careca. 44 quilos, provavelmente com umas sensações estranhas, Sim. com tudo torto. Gosto de platina na boca. Levantar de manhã e falou, cara, esta merda que eu tô sentindo é meu normal. E eu vou sair pra fazer acontecer. Entendeu? Comparado foda. com o gordo aqui que tá saudável e fala, que saco, eu não quero ir. E você, não, peraí que eu vou. Eu vou debilitada fisicamente, eu vou me sentindo mal, eu vou tendo que parar uma hora do dia para tomar uns remédios pesados e tudo mais, mas eu vou fazer acontecer. Que força é essa? O que é isso? Que assim, tem dias ruins também, tem dias que mesmo assim você fala, a vida é uma bosta, eu odeio, eu choro, eu fico triste, tem dias assim também, mas a maioria dos dias eu falava, tenho mais um dia, vou aproveitar. Tenho mais um dia, hoje eu não tenho enjoo, vou aproveitar, entendeu? Você, com 40 anos você enxerga bem? Você enxerga bem? Acho que sim. De perto? Sim. Você consegue ver esse meu relógio? Consigo. O que está escrito nele? Remember? Não. Remember will die. Que legal! Que legal! Eu fiz um programa e comprei esse relógio para mim aqui. Remember you will die. Todo mundo vai morrer, né, Cada gente? vez que eu olho no ponteiro aqui, eu vejo escrito Remember faltando. you will die. Que Remember you will die. Que eu acho que esse lance que você falou, cara, sim. Já que eu vou uma hora, sim, deixa eu aproveitar o que está acontecendo aqui sim. agora para produzir. Mas às vezes acontecer. o mais difícil do meu dia, eu ficava muito triste, porque como eu estava muito magra, abatida, eu saía e as pessoas me encontravam e choravam. Muitas pessoas, no elevador, no prédio. Minha mãe e minha irmã não aguentavam mais. Minha irmã brigava na rua toda hora, porque as pessoas ficavam olhando pra mim. Daí tinham amigas que vinham me abraçar e falavam, não morre. Então, assim, tinha muita coisa que isso me deixava mal. Eu, às vezes, punha 2 calças, 3 calças, uma em cima da outra, porque eu encontrava as pessoas e elas falavam, nossa, assim, como você tá magra. Então, eu anotava tudo isso. Eu falava, gente, as pessoas são sem noção. Sabe, tipo, como falta um manual de etiqueta, como falta alguma coisa, tipo, todo mundo vinha me oferecer peruca, você não quer colocar peruca? Eu colocava quando minha mãe pedia, pra ninguém ficar olhando pra mim, mas a peruca, ela é legal em alguns momentos, mas em outros ela esquenta, ela pinica, ela incomoda. Mas o que acontece? Essa comunicação da sociedade, às vezes, é tão errada, que às vezes ele fala, pra você ajudar alguém, dá uma peruca, dá um boné, dá um lenço. Mas você sabe se a pessoa quer isso? Talvez não seja você que não está conseguindo ver sua amiga careca e por isso você está dando uma peruca. Na verdade, é uma tentativa de deixar você normal. Sim. Porque você virou um ET. Você deve ter mudado a tua cor, você devia ser de cor diferente, sim. Você estava careca, você estava magrela, tudo. Você era, era uma coisa diferente. Sim. E fica todo mundo desesperado para que esse visual tem que voltar ao normal. Pera aí, bota uma peruca para ver se fica mais normal, bota uma maquiagem para ver se fica normal, né? Sim. Assim você não me incomoda. Exato. Entendeu? Assim você não me incomoda. Você careca me incomoda. E é todo Mas eu acho que isso, as pessoas não têm essa noção, entendeu? Não, é uma coisa sim. Tipo, tá no inconsciente. Sim, eu tenho certeza. É aquela história. E a pessoa, isso é preconceito. Eu falo, não, isso não é preconceito. Isso é conceito. Daí eu até vou. Se eu não me policiar, eu vou acabar manifestando. Eu vou ficar te olhando.
Por quê? Porque você está chamando a minha atenção, entendeu? Então, Sim. não olhe. Pera, não olhe é o seguinte, esqueça esse teu lado animal, o lagarto que vive na tua cabeça, esse teu circuito da ameaça. Sim. Desligue esse circuito, eu não vou conseguir desligar. Se passou por mim, eu vou olhar, o que aconteceu com essa moça, né? É natural do ser humano, é assim, né? E aí vem a questão da relação social. Então, pera um pouquinho, se ela sacar, aliás, ela já deve estar sacando que está todo mundo olhando, coitada, né? Vai sofrer essa pressão todo mundo olhando. Se ela sacar que eu estou olhando, cria-se um mal-estar. Então eu vou tentar não fazer isso por ela, Sim. mas ao mesmo tempo eu não consigo evitar porque eu faço por mim. É meio complicado isso, né? Mas, gente, eu não estou dizendo também que é ruim peruca, é ruim. É bom, mas é bom quando o paciente quer, entendeu? É bom o dia que você quer. Hoje eu quero sair com peruca. Mas não é bom, às vezes, quando você está na rua, alguém vira e fala assim, você podia pôr uma peruca, né? Então isso me incomodava no dia a dia. Mas eu continuava tocando as coisas com essa coisa. Tenho mais um dia, vambora, vamos fazer, entendeu? Então dá um super gás, eu acho, sabe? Mas também depende de como você tá. Isso era o meu primeiro tratamento. Tenho amigas que estão no 3º, 4º, 5º tratamento e às vezes cansa, sabe? Às vezes não dá pra você falar que o paciente age de uma maneira só. Voltando, daí eu fiquei dividindo o dia entre todas essas coisas, mas eu não tinha um horário no hospital. Eu tinha um horário que me chamavam, que falavam e tal. Aí um belo dia eu já não conseguia dar conta. E daí eu entrei um dia na pediatria e eu lembro que a doutora Cecília, a chefe da pediatria lá, falou que eu precisava continuar indo fazer esses trabalhos. Eu falei, mas eu não consigo mais. E se eu fechasse a produtora e a gente abrisse uma ONG de informação? Porque hoje tem muita ONG de câncer, mas Sim. assim, para criança eu tô falando especificamente, mas é muita ONG voltada para assistência, sabe? Sim, então, sim. tipo, vamos realizar o desejo, vamos dar o tratamento, vamos dar uma hospedagem para ela ficar, mas de que faça informação exclusivamente, Sim. não tem. E daí ela topou e mais 8 médicos toparam. Sim. E daí a gente abriu o Beabá. Sim, nasceu uma ONG então. Daí nasceu uma como ONG. uma ONG. Daí nasceu Já uma nasceu ONG. como Já ONG nasceu por como organizar. ONG, Tá. tudo. Eu continuava fazendo aí uns trabalhos de produtora, mas já estava meio que fechando, pegando menos trabalhos, menos freelas e tudo isso. E a gente abriu o Beabá, chama Beabá porque é o Beabá do câncer, Sim. que a gente deu o nome junto com as crianças. E a gente começou a listar, e a gente falou, o primeiro material da gente vai ser um guia. E foi esse guia, que foi o guia feito com as crianças no hospital. Esse passou a ser o seu trabalho. Sim, que é o que eu falei de tecnologia de informação para oncologia. Tá, quer dizer, você passou a ser remunerada por esse trabalho. Não. Quer dizer, você continuou na ONG e com a tua produtora? Isso, mas Ok. já estava meio que fechando a produtora, né? Ok. Mas daí a gente abriu a ONG, o que a gente fez? A gente viu que a gente precisava de tantos 1.000 para poder conseguir pagar aluguel, pagar não sei o que. Eu tinha 2 salas da produtora, fechei uma sala, a outra sala ficou para a ONG, já fui terminando os projetos, as coisas que eu tinha com os clientes, e os clientes que eram os clientes viraram parceiros da ONG. Então, por exemplo, a gente precisava de doação, precisava de alguma coisa, então algumas dessas empresas começaram a fazer doações financeiras pra gente. Daí, a gente, tínhamos os sócios fundadores, a gente fez o valor que precisava, fez vaquinha, e a gente falou, durante o primeiro ano a gente tem que viver da vaquinha. Então a gente viveu da vaquinha e fazia esse trabalho. Então assim, a gente se constituiu como ONG, a gente começou a criar os materiais. Então um dos materiais foi o guia, que as crianças foram listando os verbetes que eram mais falados no ambiente oncológico e elas gostariam de saber de uma maneira mais leve. Tô com o guia na minha mão, se você entrar na página desse programa aqui, tem uma foto do guia lá. É um guia muito legal, capa dura, pequenininho, bonitinho de ver. E cada página tem uma ilustração legal para a criança e uma explicação simples de algum termo com o qual elas passam a conviver, né? Tá aqui, ó, leucócitos. Os leucócitos ou glóbulos brancos são os agentes mais importantes para a defesa do nosso corpo, as estrelas do sistema imunológico. Eles são responsáveis por combater e eliminar estruturas estranhas do nosso organismo. Os leucócitos nascem da medula óssea, ou seja, dentro dos ossinhos. Ponto. Veja também sistema imunológico. Isso. Cada página com um textinho curto, rápido. Tem um muito bom no B, dá uma olhada no B. No B. Que as crianças adoram o B. Aqui, ó. B. Pera aí, depois aqui. Bacteremia. Porque a gente fez junto, né? Biópsia, bobagem. Bobagem. Bobagem.
Bobagem é o que muita gente vai falar sobre câncer para você e sua família. Não é por mal, mas às vezes tanta falta de informação pode acabar atrapalhando. Ainda bem que você tem um time de médicos e enfermeiros especialmente preparados para cuidar do seu tratamento. Se tiver qualquer dúvida, pergunte a eles. Muito bom, cara, e tudo isso foram termos que as crianças foram falando, né? E aí tudo na real, não tem nada de inimigo, de bichinho, porque às vezes, sabe, eu fico pensando... Muita gente fala, né, o câncer é um inimigo, o câncer não sei o quê, mas ele tá no teu corpo, gente. Acho que às vezes não adianta você ficar brigando, odiando aquilo, que é uma célula sua que se desvirtuou, entendeu? Talvez a aceitação seja mais fácil pro engajamento do que a briga com aquela coisa. Porque a gente tem muito hoje no câncer aquilo de vitória e derrota. Então, se alguém morre, perdeu para o câncer. Sim. A pessoa não perdeu para o câncer. Meus amigos que morreram, eu não considero eles os perdedores. E eu também não me considero vitoriosa por eu estar aqui, entendeu? Sim, sim. Então, a gente tenta tirar um pouco essa imagem. Porque a mãe, às vezes, que perde um filho... ela não pode se sentir uma derrotada, uma perdedora, sabe? No fim vai todo mundo morrer, gente. E a gente não pode achar, porque também vai ter mãe que vai virar e falar assim, minha filha venceu. E é muito triste pra mãe que perdeu um filho, entendeu? Tipo, falar que perdeu pra doença, né? Então... É uma comparação meio descabida, né? Isso é... E daí tinham pessoas que falavam, né? Tenha fé, se você tiver fé. Quantas vezes eu já vi, nossa, tipo, muito triste, amigos que acabaram falecendo e os pais falando, eu acho que eu não tive fé. Sabe? Então, assim, é um conjunto de coisas, gente. Não é a fé, tem a medicina, tem, sabe, a pessoa, tem milhões de variáveis. Não dá pra você falar que mesmo que você faça tudo certo, ainda não tem garantia. Exato. Não há garantia pra isso, né? Exato. Então não dá pra você falar que uma pessoa venceu e uma pessoa perdeu, entendeu? Eu acho que vencedores somos todos. Todo mundo que tá respirando e que tá aqui hoje é um vencedor, independente se amanhã algum de nós vai morrer. Hoje você está só com a ONG? Só com a ONG. É só a ONG. Só a tá. ONG. A ONG funciona onde? Na Manuel da Nóbrega. Tá. E o que a ONG faz? A gente faz informação de maneira clara, leve e objetiva para pacientes. Crianças e adolescentes a princípio, mas a gente já tem uns projetos com adultos. O que a gente percebeu? A gente foi vendo primeiro os materiais que não tinham informações muito adequadas e a gente foi criando materiais. Então criamos um guia, criamos um game, agora a gente tem um camping. O ano passado o Pai é o Grande convidou para a gente passar 3 dias com as crianças lá na Serra da Mantiqueira. Vamos ter agora em agosto de novo. Qual é a nossa visão de tudo? Não é tirar a criança, por exemplo, vamos tirar a criança do tratamento e levar para passar 3 dias no acampamento se divertindo. Não é para esquecer a doença. Esse acampamento a gente leva 60 crianças, o ano passado foram 3 hospitais diferentes, para conviver com a doença. Entendeu? Então, por exemplo, no acampamento a gente faz atividades e coisas, e fala sobre coisas que são necessárias durante o tratamento e pós-tratamento. Então, como comer bem, então é muito mais fácil a criança comer bem, com umas coisas divertidas no acampamento do que no hospital. Higienizar as mãos, tomar os remédios, dormir na hora, fazer meditação. Então, tudo isso a gente leva para a vida. E daí, quando eles voltam para o tratamento, para o hospital, para tudo, toda a equipe de saúde vê a melhoria e o engajamento do paciente no tratamento. Sim. Pô, que legal. Então, tipo, a gente não quer evitar falar da doença. Sim. A gente quer lidar. E vocês atuam, ou são hospitais? Quem é que demanda vocês? É um hospital? Nossa, paciente, hospital, clínica, escola. Mas como é que faz? O que eu faço? Eu entendo que se eu for um hospital, eu sou o dirigente do hospital, eu chego lá e chamo você e falo, escuta, Simone, eu queria dar um jeito aqui, porque eu tô com uma ala, não tá bom isso aqui, eu consigo entender, né? Um paciente, o que ele procura você para quê? Gente, escreve por e-mail e vai muito no boca a boca, um paciente contando pro outro. Então as mães ficam descobrindo os guias e escrevem. A gente queria receber um guia, daí a gente manda gratuitamente. O que a gente precisa de patrocinadores. Então, assim, todo ano o Grupo Banco do Brasil Mafre faz 1000 guias pra gente e acaba distribuindo, porque a gente não consegue ter nada do correio também. Eles não conseguiram fazer nenhuma ajuda pra gente, então eles acabam mandando para as filiais da seguradora e eles distribuem no Brasil. E só que assim, a quantidade é muito pequena, são 13.000 crianças diagnosticadas por ano com câncer e a gente faz 1.000 a 2.000 livrinhos por ano. Então tem umas crianças que são muito legais, que levam para a escola, deixam na biblioteca da escola, terminam o tratamento e doam para uma criança que está em tratamento. O pessoal de Caicó levou para a biblioteca municipal, colocou no hospital. Eu deixo em várias bibliotecas de hospitais.
E assim, o que a gente já percebeu? Os médicos pedem muito, independente do hospital em si, porque eles entendem, a doutora Vivi fala uma coisa muito legal, que é assim, o que ela fala para o paciente é uma coisa, o que o paciente escuta é outra. Então o guia vem para fazer essa ponte, entendeu? Porque às vezes, mesmo quando você está discutindo com o médico, é tanta informação que você ouve, não é Scooby-Doo, Charlie Brown, né? Uou, 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 uou. E às vezes também, os pais são analfabetos. Então os médicos usam as ilustrações para arriscar, olha, seu filho vai fazer isso, depois vai fazer isso. Sim. E também, assim, às vezes o próprio pai, a gente teve umas situações, muito emocionantes. Teve um pai que falou que estava com a filha já, não sei, 7 meses em tratamento e nunca tinha conseguido falar que ela tinha câncer. E o dia que ele deu o guia, que a gente deu no hospital, a filhinha pegou e falou, papai, é isso que eu tenho, né, câncer. Ele falou, filha, foi a primeira vez que ele falou, entendeu? Então, a gente acha que a informação assim, adequada, leve... Quando a gente fez o primeiro material que era colorido, um médico, não é nem brasileiro, chegou e falou, num congresso de oncologia pediátrica, falou, mas esse material não tem cara de câncer. Eu falei, pronto, é isso que a gente queria. Sim. Entendeu? Porque a gente sabe que você usar a criança abatida, a criança debilitada, vai te trazer doação. Sim. Mas ao mesmo tempo, quando você é o paciente, que foi o que eu senti, era pegar esses materiais e não me dava força nenhuma. Pelo contrário, mostrava como eu estava frágil, como eu estava fraca. Na hora que eu mais precisava de autoestima, de força, de empoderamento, eu pegava um negócio que era, quanto mais horrendo fosse, melhor, entendeu? Cara, quem é teu público, né? Devia falar pro médico, isso não é pro senhor, Exato. ô bundão, isso não é pra você, cara. Isso é pra alguém que precisa desse up, né? Você não pensou em fazer um podcast, não? Podcast oncológico? As crianças iam amar, elas me mandam vídeo dos procedimentos. Escuta, o estúdio já tem. Olha. Tá aqui, ó. O estúdio, o suporte, tudo tá aqui na tua mão. Olha. Pode. É só armar. Qual é a dificuldade que eu vejo aqui? Quem é que gera esse conteúdo hoje? Como é que você faz? Você tem uma equipe capaz de pegar um conteúdo maluco e como é que faz? Sim, hoje todo mundo é voluntário. Esse é o nosso grande problema. A gente ganhou agora 3 prêmios internacionais. A gente ganhou no começo do ano de festival de games, de escolha de audiência. A gente foi receber na Disney, inclusive. A gente ganhou um prêmio da ONU de impacto social. E a gente ganhou uma aceleração em Viena. Então a Gica, que é a nossa sócia fundadora, está em Viena. Agora vai ficar 2 meses acelerando o Beabá. Porque a gente não tem um modelo de negócios que consiga ter uma equipe paga, sabe? Sim. Trabalhando pelo projeto. Então vira e mexe a gente está todo mundo trabalhando pelo Beabá, mas fazendo freela, fazendo outras coisas para conseguir se manter. Sim. Entendeu? Então assim, a gente tem parceiros muito legais. A Bloomberg deu uma doação incrível ano passado que sustentou o Beabá quase o ano todo. E o Juiz Bazar, que é um bazar de Santos também. São as 2 principais que têm sustentado a gente. Mas assim, a gente não consegue ter uma equipe focada falando, você está contratado para trabalhar aqui durante 1 ano. Entendeu? Então isso ainda está difícil. De que valores você está falando? Você pode falar aqui? Me dá uma ordem de grandeza. Nós estamos falando de 5, 10, 20, 100, milhão. Nós estamos falando de quê? Não, por exemplo, a estrutura do Beabá hoje, que é a sala, que é internet, domínio, tudo isso, vai um pouquinho mais de 5 mil reais, que é a estrutura do Beabá. Cada tiragem de guia dessas sai entre 18 e 20 mil reais. Sim. Entendeu? Então a gente consegue fazer 1, 2 por ano, porque é muita coisa. Mas a gente já viu isso com as gráficas. 1000 unidades para gráfica é pouco para gráfica que faz livro, entendeu? Então a hora que eles já falaram, se você fizer 10 mil, esse valor fica... Sim, o unitário cai bastante. Baixíssimo, entendeu? E esse guia não é vendido, ele é dado. Então a gente já... Não, ele é vendido para, por exemplo, quando a gente tem uma tiragem que sobra um pouco, a gente vende para os profissionais da saúde que querem comprar. Mas para criança a gente não vende. Eu não acho que dá para vender para criança com câncer, entendeu? Não é esse o modelo de negócio que a gente gostaria. Sim. Sabe? Porque assim, entre informação e um remédio, ela vai comprar o remédio. E ela tá certa. E, então, o que a gente precisaria? A gente precisaria de parceiros, hospitais, ou planos de saúde, pessoas que queiram se associar à marca com isso. E a gente já sabe que a gente tem um retorno que não é só para o paciente. Então, por exemplo, a criança, quando a gente tem o game da tomografia lá no joguinho, tem que segurar o ursinho para ele ficar parado.
Quando a criança segura o ursinho, quando ela vai fazer tomografia, ela sabe que ela tem que ficar parada. Isso vai economizar na anestesia, porque muita criança faz sedada. Então, quando ela entende, ela não é sedada, e ela faz. E ela não vai precisar do anestesista. O enfermeiro vai ser mais rápido no atendimento, vai rodar mais a máquina do hospital, entendeu? Então, tem uma economia para todo mundo. A gente vai nas escolas porque muitos professores pedem para falar. Porque quando uma criança é diagnosticada e ela volta para a escola, tipo a Bárbara, que é a nossa sócia fundadora, ela amputou a perninha dela. Quando ela voltou para a escola, as coleguinhas não queriam falar com ela. Então lá fomos nós na escola, não da Bárbara no caso, da Bárbara foi a mãe, mas conversar, explicar sobre o que é câncer, daí ela leva o material, explica. Então assim... É isso que eu ia te perguntar agora, quer dizer, vocês também têm uma atuação para fora do ambiente onde está o câncer. Da sociedade. Quer dizer, a sociedade que está em volta, vocês também fazem alguma coisa lá, também tem uma atuação lá. Sim, a gente tem um programa de doação de sangue também, que a gente vai nas empresas e explica por que precisa tanta doação de sangue para paciente oncológico, e daí leva o pessoal para doar. Então, assim, são várias frentes, mas assim, a gente vai fazendo, eu vou te falar, heroicamente. Mas é um time de voluntários, assim, para fazer o guia, precisa agora da aprovação do nutricionista. Corre para o hospital, deixa com o nutricionista. Ah, ele terminou, ele já vai passar para o psicólogo, ele já passa... É muita gente com muito amor para fazer um negócio gratuito desse jeito, sabe? Mas o que eu ouço dessas histórias, sabe, que são meia dúzia de abnegados que fazem a coisa andar, né? E do outro lado tem aquele monte de bandido roubando, fazendo o diabo acontecer, quer dizer, é muito complicado. Nós temos que pensar como é que a gente pode fazer acontecer. Então vamos lá. Se você pensa na questão do podcast, tá? Primeiro, é um negócio fabuloso, porque você vai fazer uma vez só e ele é de graça para todo mundo. Ele vai pela internet. Qualquer pai que tiver um telefone celular na mão, ele tem acesso ao podcast. De graça. Tá? Se tiver difícil, você pode gravar tudo num CD e dar um CD de presente. Dá para mandar para o fim do Amazonas. Qualquer lugar tem acesso. Você não tem que botar no correio para o cara receber o livrinho. E se a criança não souber ler, ela ouve. Se o pai não souber ler, ele ouve. Se for feito numa linguagem legal e com tratamento legal de som e tudo mais, bom, de novo, estrutura nós temos. É só vamos organizar para a gente ver se consegue fazer alguma coisa. Mas quem adoraria participar são as crianças, porque elas ficam falando, mandando vídeo. Assim, a gente não tem estrutura ainda, mas está enrolando para ter um canal do YouTube. Porque assim, a Bárbara, olha eu puncionando, daí manda vídeo dela puncionando. Daí o Zé, hoje eu vou falar meu dia no hospital. E daí manda os vídeos dos procedimentos que ele fez. Sim. As crianças adoram, porque é isso que rola. Mostrar que a doença, a gente não é paciente, a gente é agente, é o agente transformador, entendeu? Quando você tem a informação e você passa para os outros, você ganha aquele empoderamento, aquela autoestima, sabe? 100% do seu dia hoje é dedicado à ONG. A ONG. 100%. Você só faz isso? Só faço isso. Tá. Você vive de quê? Então, eu tinha uma época que eu tava sem grana, eu fazia serviço de fotoboy junto, mas daí minha médica falou que eu ia morrer de câncer do pulmão. Serviço de quê? Fotoboy. O que é fotoboy? Uma amiga arrumou, era tirar foto pra quando vende apartamento, como chama? Sim, pra corretor de... Então precisa da foto, daí como eu tenho moto, eu ia de moto e tirava foto dos lugares. Daí eu fiquei um tempinho, foi o último, acho que de carteira assinada, bonitinho. E fazendo freela, mas por exemplo, a gente tem um projeto com o grupo Banco do Brasil e Mafre, que todo mês a gente fala pros funcionários que estão com câncer. É muito legal esse projeto. Você vai fazer uma palestra lá. Eu faço uma palestra por mês e cada mês a gente aborda um tema. Sim. Então isso ajuda, tem um cachê e ajuda bastante, mas é sensacional isso da empresa, é sensacional, porque você vê como muda o ambiente de trabalho, como muda as pessoas, como a gente cresce todo mundo num grupo junto, sabe? E foi a primeira empresa que eu vi que tem isso, no mundo, tanto que a gente escreveu até um trabalho e foi publicado num congresso. Sim. Cara, que loucura. Vem cá, como é que você... Bom, as pessoas não devem aguentar, mas eu falar... O fato de você ter passado pelo perrengue que você passou, ou seja, isso já te coloca numa situação diferenciada, porque você viveu aquilo que você está trabalhando, você sentiu, você sabe como é que funciona aquilo e tudo mais, né? Mas você vive num ambiente onde você tem que dar energia para essa moçada todo dia, porque você está rodeada de pessoas que estão numa situação complicada, está todo mundo fragilizado, está todo mundo, não só o corpo, mas a mente está fragilizada, os pais estão desesperados, o médico está decepcionado, a criança não está entendendo o que está acontecendo, e você olha e fala que é grande chance de que essa criança vai morrer, etc. e tal, ou seja, é um ambiente totalmente construído para jogar a gente para baixo, para você sair de lá arrasado e sei lá, fazer o que da vida.
E você está lá dentro desse ambiente injetando energia. Como é que essa coisa... Como é que você faz para não ser devorada por essa... Por essa, sabe, esse sentimento ruim lá? Como é que você faz para... Quando eu tô fazendo meus exames, eu fico bem... Eu me mantenho um pouco fora do hospital, porque acaba me contaminando, sabe? Mas quando eu tô no meu dia a dia... Como é que são... Quando eu tô na época dos meus exames... Então, o que é a época dos exames? O que significa isso? Eu tenho 9 especialidades, só que daí eu acabo marcando, minha mãe marca tudo mais ou menos no mesmo mês, entendeu? Você vai no consultório, o médico te examina... Isso, é no hospital. E pede vários exames. Isso. E aí você volta para casa e fica esperando o exame sair. Isso, na verdade, assim, já marca tudo mais ou menos junto, Sim. Porque senão eu fico louca. Então, num dia eu já aproveito. Mamografia, tomografia, ultrassom, e tipo, já vai marcando meio que tudo. Então, nessas semanas que eu tô mais fragilizada psicologicamente, eu tô com medo, eu tô ansiosa. Às vezes não são os melhores dias, então eu até não fico muito dentro... às vezes do hospital na área de internação, nessas áreas. Acabo ficando mais com os pacientes que estão em ambulatório, sabe? Uhum. Porque daí estão os dias que eu também não estou melhor para ir ajudar as pessoas, Sim. sabe? Agora, quando eu tô lá, tem todo esse lado, mas também tem um lado muito louco, porque eles também dão força pra gente, sabe? Também tem dia, quando você chega lá pra brincar, eles devolvem, eles brincam com você, eles continuam sendo crianças, né? E eu tenho amigos que às vezes falam assim, eu não consigo ir lá porque eu vou ficar mal, eu vou chegar em casa, eu vou chorar, porque eu sei que ela vai morrer. Daí eu falo, gente, ela vai morrer de qualquer jeito. Só que se você for lá, ela vai passar um dia alegre. Se você não for, ela vai morrer sem essa alegria. Então é isso que eu tento focar, sabe? Uhum. E eu não acho que eu faço uma coisa... não é uma mão só. Acho que só quem vai, quem convive, quem sabe que é uma coisa de duas mãos, de duas vias, sabe? Você também sai. Você sai esgotado, às vezes, fisicamente. Mas, às vezes, você sai com uma energia de amor tão grande, sabe? Tipo, porque a pessoa que tá lá, ela devolve pra você, sabe, esse amor. Você tá falando uma coisa aí que pouca gente consegue entender, né? Eu não sei nem se eu sei explicar. Não, mas eu consigo entender o que você está dizendo e também consigo compreender que esse discurso que você faz aqui, ele não é capaz de ter eco, sabe, junto àquele CEO daquela empresa bilionária que tem dinheiro saindo pelo ladrão. Talvez e ele que é incapaz tenha um filho com câncer, talvez. Nem sei, né? Porque esse pessoal deve ter. Mas e essa dificuldade toda de manter um projeto como esse aí, né? De você... Teve a gente tem um dos nossos projetos é um kit higiene. Porque o que a gente percebeu? Que quando você está no tratamento, você fica lá fazendo a químio, depois você vai para casa e depois você volta para a próxima, né? Só que você tem que ter algumas coisas para cuidar do tratamento, que é álcool gel, filtro solar, hidratante, tudo isso porque resseca a pele, porque queima, porque tem que passar álcool gel por causa da imunidade, tudo isso. Você dá informação para o paciente, mas a hora que você dá informação e ele chega em casa e ele não tem dinheiro para comprar isso, não adiantou nada você dar informação, você só está dando ansiedade para ele. Sim. Porque ele vai falar, eu não tenho dinheiro para comprar isso, minha Nossa Senhora. Entendeu? Então o que a gente fez? A gente listou os produtos que precisava e criou um kit higiene. Então a gente monta os kits. Aliás, a primeira pessoa a montar os kits foi a Carolzinha, que ficava internada no hospital. A Carolzinha estava em cuidados paliativos e já estava na terminalidade quase, e ela montava os kits todo dia. Ela me ligava assim, tem 3 crianças novas, daí eu levava os produtos, ela limpava, montava os kits, ia no quarto das crianças entregar, falando, olha, você precisa limpar a mão, você precisa fazer, assim, um trabalho fenomenal dela. Que idade ela tinha? 18. Fenomenal. Amo Carolzinha. E o que aconteceu? A gente viu que quando você dá a informação e os produtos, você engaja, porque você está dando, inclusive você está dando a informação mascarada como um presente de produtos, e as crianças usam e tal. Começou a crescer isso. Uhum. Era um hospital, 2, 3, 4, vários hospitais pedindo, um hospital em Manaus pedindo, que a gente começou a mandar, então a gente começou a pedir para as marcas, porque a gente não tinha mais dinheiro para comprar. Sim. E daí foi essa coisa, de eu falar direto com os CEOs das marcas, porque eu já conhecia pelo lance de propaganda, publicidade. E, gente, foi assim, não quero associar minha marca com câncer, não temos produtos para doar, é muita burocracia. Teve uma marca que conseguiu separar uns filtros solares pra gente, mas a burocracia era tão grande que eles preferiram incinerar. Então, foram queimados os filtros solares. Tem um supermercado super grande, que eu conversei bastante, porque eles têm um prazo para tirar da gôndola, né? Sim. Antes de vencer. E eu falei, mas as crianças vão usar no dia seguinte os produtos, pode me dar. E daí eles falaram, não, a gente prefere tirar da gôndola e seguir o curso
aqui dentro do supermercado. Então, assim, por um lado você vê muito disso, mas não é o que eu gosto de destacar, eu gosto de destacar as empresas que ajudam. Então, assim, todo final de ano tem 3 empresas, tem o Twitter, tem várias empresas que reúnem os funcionários e falam, nós vamos fazer kit higiene para as crianças. E daí eles montam, daí eu levo uma criança para explicar por que é importante isso, daí vai uma criança do hospital toda feliz, falando, a gente usa isso por causa da higiene, a gente usa isso por não sei o quê. E daí eles doam isso. E eles não têm noção, tipo, o que vale na vida. E as mães trocam. Então tem mãe que tá na UTI, que ganha lenço umedecido, que acaba dando pra outra. Olha, eu não vou usar, mas você vai pra rua, eu vou te dar um filtro solar. Tem mãe que escreve, falando, eu vou internar semana que vem, você consegue deixar um kit pra mim no hospital? Entendeu? Ai, falei Tanta demais, coisa, desculpa, nada, gente. Tanta coisa para ser feita, tem tanta gente para ser ajudada, tem tanta coisa para ser corrigida nesse país aqui que a gente até perde de vez em quando eu não vou dizer que perde a esperança. Esperança não dá para perder, né? Mas você fica mesmo... Outro dia eu fiz uma entrevista com uma pessoa que me falou que foi fazer uma doação de uma biblioteca. Uma biblioteca grande. Uma pessoa morreu, deixou uma biblioteca maravilhosa. E essa pessoa não conseguiu fazer a doação da biblioteca. Por quê? Porque ela tentou universidades e a Ninguém burocracia quis? era tão grande que ele não teve como doar. Ele falou, não consegui doar, cara. Tá lá empilhado os livros, eu não consigo fazer a doação para a biblioteca. E não é a primeira vez que eu vi isso, né? Quer dizer, o cara é muita burocracia, dá um jeito então tem que driblar esse sistema, sabe? Ele precisa ser driblado, né? E talvez a única coisa que você pode fazer para driblar isso é o seguinte, cara, eu não quero produto, me dá dinheiro que eu vou e compro o produto, entendeu? E aí acaba a conversa toda, né? Sim. Mas precisa ter gente com sensibilidade para ouvir a gente falar e se preocupar com isso. Eu trouxe aqui o programa 100, o Leadercast 100, eu fiz com a Neide Santos, lá do Vida Corrida, né? E foi uma história fabulosa também, uma história louca. Né? Eu não sei se ouviu o programa, não? O programa não, mas eu já... Leia o 100, acho que ouça o programa 100. Acho que ela tá esse mês, no mês passado, acho que na Boa Forma, em alguma revista ela saiu. E aí ela veio aqui e fez o programa, o Leadercast 100. A consequência daquele programa foi um negócio brutal, né? E aconteceu um lance lá, que eu vou contar aqui pela primeira vez. Passou o programa vai ao ar, eu falei pra ela, se cuida agora, porque é podcast. É outro bicho, tá? Podcast não é rádio, é outro bicho. E o programa foi ao ar e começou a vir retorno de todo tipo, ela pega e manda pra mim uma mensagem, um WhatsApp, né? Luciano, você conhece o fulano de tal? Eu falei, eu conheço, é um ouvinte de longa data do Café Brasil. Pois é, cara, ele acabou de dar a maior doação da história do meu projeto. Ô, fulano de tal, eu vou agradecer. Ele acabou de fazer a maior doação da história do meu projeto. Cara, eu não estou acreditando no que está acontecendo em termos de retorno. Eu fui em programa de televisão, eu estou na revista Boa Forma e nunca tive nenhum retorno de nada. Que legal. O podcast sozinho está dando um retorno porque pega o pessoal com engajamento, né? E aí eu acho que aquele grande lance do que nós estamos fazendo aqui, esse bate-papo nosso aqui, de atingir a pessoa certa do jeito certo, entendeu? Então eu não fui bater na porta de um cara para visitar e falar, estou aqui, represento uma ONG, por favor, preciso disso. Não, eu estou contando uma história, né? E algumas pessoas, como esse amigo nosso, ele ouviu aquilo e falou, cara, ela merece, né? E aí eu entrei em contato com ele, ele falou, cara, que pena que eu não posso dar mais. Que legal. Entendeu? Porque ele ouviu, entendeu qual era o objetivo, viu que era a história, entrou no site, viu aquilo tudo acontecendo e falou, cara, esse negócio existe, né? Não é alguém tentando tirar proveito, não é uma outra ONG usando o recurso para pagar a si próprio, né? Aliás, isso que eu queria só estressar. O teu trabalho é só voluntário, todo mundo é voluntário. Hoje em dia mas o dinheiro que entra não paga ninguém, não paga a estrutura da ONG, nada. Tá. Doação também, tudo doação, tudo. A gente quer muito ter uma equipe dedicada, sabe? Sim. Porque é meio incabível, né, um negócio desse. As pessoas têm essa visão no Brasil que para você fazer esses trabalhos de ONG, você tem que ser voluntário. Mas eu me dedico tão ou mais do que eu me dedicava para produtora. Sim. Entendeu? E lá eu era super bem remunerada. Sim. Só que agora parece assim, você faz trabalho voluntário, você tem que ser tipo Madre Teresa, você não pode receber nada, entendeu? Mas a gente tem que continuar vivendo, né? Tem que ter
A gente, muitas vezes, a gente consegue patrocínio para ir para os congressos, porque é uma coisa muito legal. Um dos médicos falou assim, começa a mandar esses materiais para congresso. E a gente começou a mandar. Então a gente já apresentou em todos os congressos oncológicos do mundo. E é muito louco que meus médicos falam, a gente nunca apresentou nesse congresso, como é que você vai falar lá? Então, assim, a gente apresentou na ASCO, que vamos de novo a semana que vem, que são 30 mil oncologistas, é o maior congresso de oncologia clínica do mundo. A gente apresentou em Stanford, na CIOP. São nomes que o pessoal aqui, sopas de letrinha, que ninguém vai conhecer. Mas é muito legal, por quê? Porque eles estão interessados nisso, porque essa tecnologia não é uma coisa muito comum, sabe? Porque, Sim. geralmente, quem faz o conteúdo ou é médico... Sim. Então, que sabe como falar da maneira médica, ou às vezes é o pessoal de publicidade que está dentro da clínica, do hospital, mas é voltado para aquela coisa publicitária. Inclusive aquela coisa tipo que já está acostumado, o coitadismo, Sim. entendeu? E daí às vezes o paciente fica no meio, e eu gosto de falar que às vezes você tem aquela coisa, hoje é tudo voltado para o paciente, né? Informação centrada no paciente. Mas o paciente está no meio recebendo, só que ele não participou da construção disso. Então você só tem o feedback dele sim ou não no final, mas o que a gente fez foi colocar o paciente na produção. Então tem a criança falando o que ela quer saber, tem ela falando se isso tá legal, isso não tá legal. Tem o médico falando, tem verbetes aí, a gente tinha um ursinho que estava no jejum e daí saiu um balãozinho escrito ronque. E daí o médico desaprovou. Eu falei, mas como assim, gente? Ah, porque o ronque é do outro lado, o estômago não é aí. Então, assim, é muito louco porque todo mundo contribuindo de todos os lados e daí sai uma coisa que o paciente gosta de ler e que ele entende. Quais são os próximos passos? Passos? Que tá rolando? Nossa, gente, a gente tem uns 5 projetos engavetados esperando um patrocinador. Tem um projeto de alimentação que é muito importante, porque fica todo mundo perdido, o que comer, o que não comer, ainda mais que a mídia, tipo, tem mês que é o goji, tem mês que é o noni, cada vez é uma fruta, uma erva da vez, sabe, para o paciente oncológico. Então as mães pedem muito isso e elas têm muita dificuldade em alimentar os filhos em tratamento. E cuidados paliativos também, a gente tem bastante pedidos para fazer um guia de cuidados paliativos, para o pessoal entender mais o que é, e a gente está trabalhando nisso. E de higiene do paciente. A gente está junto com a Fundação de Segurança para o Paciente, porque ainda é um número de... Muitas vezes o paciente oncológico não morre de câncer. Sim, mas morre das complicações, entendeu? Infecção, sepse. Então a gente está com material para isso também. Quem quiser entrar em contato com você, vamos lá. Quais são os caminhos? Simone@beabá.org. Tá. B de biópsia, E de estadiamento, A de adenocarcinoma, B de biópsia e A de acesso.org. beabá.org. Tem um site? Tem, beabá.org. beabá.org. Tá nas mídias sociais, Facebook, Estamos. mais? Mas, gente, olha, assim, eu agora fiquei com medo das pessoas responderem, tá? A gente, lembrem-se que são voluntários, então, assim, a gente não tem toda uma equipe para ficar respondendo, então talvez demore um pouquinho. Muitas vezes hoje de manhã ligaram lá no escritório e falaram, moça, não sei o que, eu falei, você faz o que aí? Eu falei, eu sou presidente. Presidente! Então, assim, sabe, a gente atende telefone, faz meio que tudo. Mas esse é o caminho, né? Você tá feliz? Tô, super. É? E muito obrigada pelo convite, Wilson, muito obrigada. E esses exames que você está fazendo agora aí? A maioria já deu tudo ok, mas teve um marcador tumoral que deu aumentado, mas a médica acha que não é nada. Que deve ser uma bobagem qualquer. Você já ganhou? Porque em 2015 também tive essa mudança, mas não era nada. Você já ganhou? Fique frio que você já ganhou. Está sentado aqui com um sorrisão luminoso, com essa energia toda, com esse gás todo. Você já ganhou. E aposto que já fez muita gente ganhar também. E parabéns pelo teu trabalho, viu? Olha que puta presente. Eu não tinha a menor ideia do que ia ser o nosso assunto. Te juro. Eu não sabia qual era o assunto. Você veio aqui, você entrou lá. Eu nem sabia beabá.org. O que é mesmo? Não tenho a menor ideia. Vamos ver o que acontece lá, né? Caramba, você é louco, né? Não, mas sabe que isso é o grande lance, né? Qualquer coisa você fala, a gente grava e depois a gente joga fora. Não tem joga fora. Olha, eu vou te dizer uma coisa aqui. Eu já gravei esse teu programa aqui. Deve ser o número 118 programas foram gravados, né? Desses 118, sem medo de errar, 100 foram assim. 100 foram assim. E os últimos é cada vez mais assim, né? O que passa pela minha cabeça aqui? Tudo que eu não quero
é uma pauta jornalística na minha frente aqui para ficar te conduzindo, entendeu? Tá. Então eu tenho uma pauta aqui, os pontos que eu tenho que perguntar. Então, Simone, e aquilo lá? Tá legal. E aquele outro? E aquele outro? Quando eu faço e aquele outro, eu corto a nossa conversa, corto o nosso papo. Isso é completamente diferente do que eu fiz aqui no começo. Seu nome, seu daqui, o que você faz? Vamos explorar. Uhum. E no explorar, a próxima pergunta foi provocada pela anterior. Então eu não só estou especulando, eu estou conversando com você, nós estamos batendo papo. Você me estimula, eu estimulo você, a gente bate um papo e a conversa vai para não sei aonde. Uhum. E eu acho que esse grande lance do não sei aonde é a alma do Leadercast, sabe? Que eu costumo dizer o seguinte, eu exerço a minha curiosidade genuína, que é igualzinha ao do ouvinte. Então eu não estou aqui ensaiando, fazendo, armando, vou criar agora, eu não vou criar momento nenhum. Quando você fala para mim da história do cara que deu tiro no cinema, meu, da onde caiu essa história? Eu tenho a menor ideia. Então, a minha surpresa aqui, ela passa pelo microfone e eu tenho certeza que pega no coração de quem está ouvindo. Isso só dá para ser feito do jeito que nós estamos aqui. Eu estou na tua frente, eu bato a mão na tua perna, você bate a mão na minha, você sorriu, eu sorrio, e tem uma troca nossa aqui dentro que passa pelo microfone e não há roteiro, pauta de jornalista que consiga fazer. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, quanto tempo dura o programa? O tempo que a gente quiser. Pode falar à vontade, eu não vou te cortar para dizer que o próximo bloco tem 12 minutos. Não tem isso. Então, isso cria essa coisa da interação de pessoas conversando, que é a alma do podcast. O podcast é isso, eu boto um negócio um aparelhinho dentro do meu ouvido e alguém vai enfiar uma voz lá dentro e vai vibrar junto comigo. Nós estamos vibrando juntos, está passando para a turma, e aí essa coisa irresistível que é o podcast, que é essa mágica que é o podcast, né? Especialmente quando vem alguém com uma história que demais, e olha aí, que né? eu já ouvi ele bastante. Quando ele me recebeu na porta lá embaixo, falei, peraí, deixa eu fechar os olhos para reconhecer. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso mesmo. Simone, bem-vinda. Muito obrigado. Gente. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua abnegação. Como eu falei, você já ganhou, você já venceu, já é vencedora. O que vier pela frente. Eu espero que esse programa aqui ajude também a dar um up, né? E, de novo, eu vou repetir, essa estrutura aqui está à disposição. Obrigada, se você quiser armar um esquema aí, a gente vai fazer. Vamos lançar aí o OncoCast. Nossa, coisa parecida. Vou te falar que eu acho que vai ter muita gente para ouvir. Principalmente porque às vezes os pacientes estão cansados daquele mesmo discurso de coitadismo. E fazer um negócio legal, bem-humorado, para cima. Dá para fazer um negócio bem legal. Tá bom? Exato. Para cima não muito, porque a gente quer ficar aqui embaixo, né? Bem-vinda, querida. Obrigado, viu? Obrigada, Wilson. Muito bem, aqui termina mais um Leadercast. A transcrição do programa você encontra no leadercast.com.br. O Leadercast chega a você com o apoio da Albaug Brasil, que está revolucionando o mercado com uma linha completa de agroquímicos genéricos. Sim, cara, genéricos de qualidade, combinando proteção, rentabilidade ao agricultor e respeito ao meio ambiente. Conheça as soluções Albaug em bit.ly/escolha inteligente. Para ter acesso a esta temporada completa, assine o Café Brasil Premium no cafebrasilpremium.com.br. Um ambiente educacional sem ser chato nem superficial, que já conta com mais de 1.000 assinantes, recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conheça que vale a pena. cafebrasilpremium.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.